Os atributos da alma humana. Teosófica ou eubioticamente falando, 3 são os atributos da divindade, a mesma trindade teológica: sabedoria, vontade e atividade, na razão de onipotência, onisciência e onipresença. Ou, com outras palavras, ainda, Deus que tudo vê, vontade permanente. Deus que tudo sabe, sabedoria permanente. Deus que é tudo, atividade permanente. Tais atributos não poderiam deixar de estar inculcados na própria alma humana, já que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. Tais poderes fundamentais da alma humana são vontade, mente, ou inteligência, e emoção. O aprimoramento da vontade se faz através da atividade eubiótica, o da inteligência, através da instrução eubiótica, o da emotividade, através da educação eubiótica. A qualificação eubiótica empregada é para definir as duas condições, sine qua non, do critério eubiótico, que são perfeição e felicidade. Em cada um destes aspectos da alma humana, pode-se distinguir 3 modalidades, que vão do mínimo ao máximo, ou do inferior ao superior, perfazendo um total de 9 princípios, ou as 9 seções principais em que se divide a eubiose, especializando-se no modo de conseguir o maior desenvolvimento de cada uma delas para que a alma humana receba todo o desenvolvimento de que é capaz e, desse modo, possa descobrir outros tantos caminhos para a felicidade, pois é este, enfim, o término de todos os esforços, para não dizer desde logo, a meta final das coisas. Vontade instintiva é aquela que impulsiona o homem a agir no sentido da conservação do indivíduo ou da espécie. É um impulso cego que se manifesta na energia nervosa, é, em realidade, uma pré-vontade, porque a vontade propriamente dita é o segundo aspecto. Vontade consciente é a vontade propriamente dita que constitui o núcleo do eu. A este aspecto da alma humana é que se refere toda a história política da humanidade, no que diz respeito à evolução do direito e afirmação da liberdade. Esta sintetiza toda a evolução eubiótica, enquanto aquele formou o ambiente para a sua mais completa manifestação. A liberdade, palavra que encerra a síntese da concepção eubiótica, mas tão mal compreendida por muita gente, nesse sentido, não é mais do que a possibilidade de manifestar-se, sem esmorecimento por parte de condições exógenas. A finalidade da educação é preparar para a liberdade que, em última análise, só poderá ser obtida pela libertação da alma dos tentáculos do egoísmo, causa principal de todos os males. A vontade, debaixo do aspecto atividade, predomina na indústria, embora que exige o concurso da arte, um dos aspectos da emotividade, e da ciência, um dos aspectos da inteligência. Este segundo aspecto da vontade desenvolve-se e educa-se pelo trabalho, Karma Yoga, em todas as suas formas, sempre que sejam eubióticas. Porém, nem todo o trabalho é eubiótico, o que desperdiça as faculdades, em vez de desenvolvê-las, o que esgota as forças além do reparável, o que não deixa uma sensação de prazer ou felicidade, não é um trabalho eubiótico, mas desbiótico, isto é, contrário à vida, da qual não podemos dispor a nossa vontade como muitos pensam. De fato, se a finalidade da vida é a busca da felicidade, é a libertação, é fazer com que a mônada vá adquirindo gradativamente a autoconsciência, é, em poucas palavras, a transformação da vida-energia em vida-consciência, fácil será concluir que o trabalho deverá ser eubiótico.
Isto é, o homem deve trabalhar para viver e não como geralmente acontece hoje em dia, em virtude das dificuldades crescentes viver para trabalhar. Supra-vontade é aquela em que o eu renuncia ao seu interesse, ou à afirmação de si mesmo, em virtude de motivos superiores, e que constituem, precisamente, a base psicológica da moralidade. Nota de rodapé. Existem yogis que meditam e yogis que agem. O yogi da ação é o Karma Yogi. Mahatma Gandhi, o grande político e idealista hindu, ao qual a Índia deve sua libertação política, dizia-se um Karma Yogin. Este age, porém renuncia ao fruto da ação. Veja-se Gandhi, sua vida e sua mensagem para o mundo, de Louis Fischer. A verdadeira yoga é altruísta. Fim da nota de rodapé. É o tipo de vontade que tem dominado todos os seres realmente grandes que têm vindo a este mundo, e que tudo renunciaram a favor da humanidade, pela qual deram até mesmo o seu sangue e a sua vida. É a vontade que deve dominar os verdadeiros políticos, quando se considera a política como a ciência e a arte de dirigir os homens. Em consequência, o verdadeiro político, ao se colocar a serviço dos homens, deverá fazê-lo com renúncia ou esquecimento de toda e qualquer espécie de egoísmo. Não é necessário apontar aqui que este conceito ideal de verdadeira política, como tantos outros de valor, se acha no presente momento da humanidade, profundamente subvertido, para não dizer anarquizado. Inteligência instintiva, ou pré-consciência mental, compreende o domínio das sensações. Inteligência propriamente dita, ou mente consciente, é aquela que já deveria estar predominando na maioria dos homens. Infelizmente, o que ainda predomina, na maioria, é a inteligência instintiva, associada à emoção de mesma natureza que, quando associada a uma vontade poderosa, gera o egoísmo no seu mais alto grau, responsável por todas as misérias que assolam o mundo. O predomínio da mente engendrou a ciência, e esta, associada à arte de fazer, engendrou a tecnologia, responsável pela indústria em todas as suas modalidades. O desenvolvimento da mente se faz pelo estudo, pela meditação, pela yoga, Jnana Yoga. A instrução refere-se à inteligência e a educação à emotividade. A instrução, para ser verdadeira, há de ser eubiótica, isto é, de conduzir o indivíduo à verdadeira sabedoria. Neste ponto impõe-se distinguir-se entre homem culto e homem sábio. Culto é apenas o homem que sabe uma porção de coisas, enquanto que sábio é aquele que, além de conhecer as coisas como elas são, isto é, teosoficamente, também sabe aplicá-las eubioticamente em busca da felicidade, tanto a sua como a do próximo. Por aqui se vê que, na época atual, grande é o número de homens de cultura, enquanto que poucos são os verdadeiros sábios. É pelo mental que o homem se distingue dos animais. Donde o seu desenvolvimento interior está inteiramente subordinado ao desenvolvimento do mental. Dharana é um vocábulo sânscrito que significa a intensa e perfeita concentração da mente, em determinado objeto interno, com a completa abstração do mundo dos sentidos, isto é, o sumo controle do pensamento, da inteligência ou do mental. Nota de rodapé. Jnana, Bhakti e Karma são os três caminhos da Vedanta. Jnana, e daí a palavra Rina ou Dirim, da qual também procede gênio, no sentido de ilustre, sábio, imortal, corresponde ao conhecimento, sabedoria, inteligência, Bhakti, ao amor, à mística, à devoção, Karma, à ação, à realização. Em verdade, Karma deve ocupar o centro, tendo Jnana e Bhakti por colunas. Ou, com outras palavras, Jnana e Bhakti, isto é, a inteligência e o amor,
é que devem conduzir o ser à ação, karma, justa e perfeita. Agir sem se prender aos frutos da ação, tal como ensina Krishna ao seu discípulo Arjuna, no Bhagavad Gita, é que define o perfeito Karma Yoga. A palavra mental tem sua origem no termo sânscrito manas, que significa o princípio do discernimento ou da inteligência. De manas vieram outros termos conhecidos como maná, manu, men, em inglês homem, e o próprio termo homem, etc. A expressão bíblica maná caído do céu não se refere, como julga a maioria, ao alimento físico, mas sim, ao alimento espiritual, ou sabedoria divina, ou teosofia, que o Manu, ou aquele que vem à frente, ou a mão de seu povo, ofereceu ao povo eleito, ou sua família espiritual, como acontece em todos os ciclos raciais. Tal foi o nome que teve a STB no seu início, em 1924, e que ainda hoje se conserva em seu órgão oficial, demonstrando assim, claramente, que ela é um colégio iniciático que visa a regeneração do gênero humano, através da transformação da inteligência ou do mental. Supra-inteligência é a supra-consciência mental ou das intuições, que é o mesmo plano búdico da teosofia, imediatamente acima do mental, que é a alma do conhecimento filosófico, por sua vez, cúspide banhada em luz, com relação às ciências empíricas, que formam o território onde a mente propriamente dita, ou inteligência, é senhora soberana. A supra-inteligência, ou intuição, é o conhecimento direto dos iluminados. É o plano supramental de Aurobindo, onde o conhecimento direto não carece de demonstração. O homem que atinge este plano, deixa de ser vulgar, para se tornar um super-homem, gênio ou rina, por ter identificado sua consciência com a própria mente universal. Subemoção, ou pré-consciência emotiva, compreende os instintos vitais que operam as funções de nutrição, reprodução e defesa. Ela abrange, portanto, as paixões que devem ser progressivamente sublimadas pela educação que, como já foi visto, refere-se à emotividade. Emoção propriamente dita, na escada evolucional os instintos vitais evoluem desenvolvendo os sentimentos, ou emoção propriamente dita, sob a forma de amor humano e da emoção artística que, através do belo, engendrou a arte em todas as suas formas. Quanto ao amor humano, não deve ser confundido com paixão. Esta é egoísta, enquanto que aquele é altruísta e deseja, acima de tudo, a felicidade do ser amado. É o laço que se estabelece entre os esposos que verdadeiramente se amam e se respeitam, entre pais e filhos, entre os irmãos, etc. É o laço que deve unir todos os seres pelo sentimento de fraternidade, realizando a máxima do meigo nazareno, amai-vos uns aos outros. Superemoção, ou emoção mística, representa a cúspide da emotividade. É a afinidade do indivíduo pelo todo, que é o puro e profundo amor místico de todas as religiões, é o amor que tem levado os grandes renunciadores e redentores ao sacrifício máximo. É a origem da suprema moralidade, que se encerra no precioso aforismo: eu não sou mais do que um dos tantos, cada um dos outros é outro eu, o que, desfeitas as pérfidas insinuações do egoísmo, é uma verdade indiscutível. Combinações possíveis dos poderes fundamentais da alma, um ser que apresente em sua alma, no ciclo atual, apenas as possibilidades instintivas da mesma, não passa de um ser muito vulgar, mais animal do que homem e, portanto, condenado a não participar do próximo ciclo, em virtude do fenômeno do julgamento que, já de há muito tempo vem sendo anunciado pela STB. Nota de rodapé.
Sobre o termo religião diz o eminente teósofo Dr. Mário Rosso de Luna, na introdução de El Simbolismo de las Religiones del Mundo, o seguinte: ligo, liga, ligare, é atar ou ligar em latim, e religo, religas, religar e ligar duas vezes é a pura etimologia de nossa palavra religião. É, portanto, religioso tudo o que liga os homens entre si, assim como os homens a Deus, e irreligioso, o que separa ou desliga. E em outro, dos seus incomparáveis estudos, diz Rosso de Luna, Krishna, Buda, Jesus, etc. foram seres superiores que nos deram doutrinas eficazes, para que nós com os nossos próprios esforços nos remissemos. Nenhum deles fundou a religião que se lhes atribui. Quem logo fundou-a, foi o imperialismo de seus pretensos discípulos, os quais, escravos do inerte dogma que criavam, esqueceram que religião não é crença, e sim uma dupla ligadura de fraternidade entre os homens, segundo a sua etimologia latina. De há muito a sociedade teosófica brasileira vem anunciando o julgamento cíclico, ao mesmo tempo que anuncia o fim de um ciclo e o dealbar de um outro cheio de esperanças para a humanidade. Na revista O Luzeiro, número 20/21 de 1954, suplemento da revista Dharana, já se encontra o seguinte: é hora de separar o bom trigo do joio. O ano de 1956 é o do julgamento humano. Bem poucos saberão, entretanto, donde o mesmo virá, se de baixo ou de cima, dos lados, de que misterioso lugar da terra se manifestará. Antes disso, porém, cada qual que escolha o caminho que lhe ditar a consciência, mas sem confundir o ilusório com o real, as trevas com a luz e a morte com a imortalidade. Se o ano de 1956 foi o julgador, o atual está sendo o definidor dos destinos humanos. Fim da nota de rodapé. Um homem que apresente desenvolvidos os poderes intermediários da alma, pode ser considerado um homem perfeito, um verdadeiro adepto da boa lei. Finalmente, um ser que apresente os atributos superiores da alma, deixa propriamente de ser um homem, para ser um Bodhisattva, um Cristo, um Buda de compaixão, etc. Os choques existentes no mundo de hoje, resultam de não haver equilíbrio entre os homens, que apresentam os estados de consciência os mais diversos possíveis, onde predomina o egoísmo em todas as suas formas e gradações. No entanto, o julgamento cíclico, que este ano se encontra em sua plena definição, por ser o ano definidor, saberá separar o bom trigo do joio, isto é, aqueles que terão o direito de continuar sua evolução no próximo ciclo, daqueles que não mais reencarnarão.